Boa tarde, paz e luz a todos. E hoje nosso momento de reflexão será um vídeo musical. Hoje nosso assunto vai ser através do texto Comunhão do Pensamento, um texto retirado das Parábolas e Ensino de Jesus, o texto do livro de Caibar Schutel,
que nós estamos fazendo o estudo. Então, Caibá nos traz, sempre Caibá, começa os seus textos utilizando passagens do Evangelho. E nesse também ele utiliza um texto de Mateus e um texto de João. E 2 textos de João, né? Então, ele traz para nós o texto de Mateus, que é sobre o jugo suave e o fardo leve, e também o de João, a unicidade entre ele e o Pai, e também outro texto onde ele afirma que ninguém vai ao Pai senão através dele. E ele conceitua, né, esses 2 pontos, que é a comunhão, ele traz o conceito de comunhão e o conceito de pensamento. Então ele diz o quê? Que comunhão vem do latim communion, que quer dizer sociedade, participação mútua, parentesco, relações comuns e de opinião e de crenças. E o pensamento é o ato particular do espírito, ou uma operação inteligente. E ele diz que comunhão de pensamento é, portanto, participação do espírito. A participação do espírito através do pensamento. E aí, eu pesquisando, trouxe uma correlação de um texto de Allan Kardec que aconteceu em 2 de novembro de 1864, quando ele proferiu um discurso numa reunião espírita, ou seja, numa reunião para homenagear o Dia dos Mortos, né? Ele fez uma reunião no Centro Espírita de Paris para homenagear esses seus amigos espíritas que não estavam mais no mundo corpóreo, e sim no mundo espiritual. E nesse momento ele realmente utilizou esse termo comunhão do pensamento, né? E ele trouxe uma proposta, e vamos dizer assim, ele até, no texto, é um texto longo, eu peguei algumas partes apenas para a gente ilustrar aqui esse assunto, e ele fez vamos dizer assim, até uma provocação. Por quê? Qual o motivo daquela reunião, onde cada um poderia estar em seus aposentos, em sua casa, ou alguns juntos, outros não, e poderiam fazer esse momento de oração, esse momento de vibração para esses entes queridos, né, que já não estavam mais entre eles. E ele fez essa provocação porque isso, cada um poderia fazer a sua parte. Mas ele trouxe também alguns conceitos que provaram que quando estivessem juntos, a força seria maior. E aí ele nos traz um conceito, onde ele diz assim: comunhão de pensamento quer dizer pensamento comum, unidade de intenção, de vontade, de desejo, de aspiração. O pensamento é o atributo característico do ser espiritual. E ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. A vontade não é um atributo do espírito. O pensamento, chegado a certo ponto, a certo grau de energia, é que dispara essa vontade. Então, o pensamento
é transformado numa força, em força motriz. Pensamento é uma força que move a vontade. Então, o pensamento é inerente ao espírito e a vontade é um resultado dessa força de pensamento. O pensamento age sobre fluidos, como o som sobre o ar. Então, são fluidos ambiente. Todo o ambiente está permeado, todo o ambiente universal está permeado por fluidos. Esses fluidos nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Pode, pois, dizer com toda a verdade que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundir, como há no ar ondas e raios sonoros. Então, ele traz também, para justificar isso aí, para ilustrar, na verdade, ele traz o exemplo de uma orquestra, né? Uma orquestra formada por diversos instrumentos e cada um tem o seu som. Mas quando eles se unem, se transformam numa bela sinfonia, num belo arranjo musical. Então, o que ele quis trazer com essa explicação, com essa conceituação, é que o pensamento, através dos fluidos, são levados através dos fluidos, e pela força do pensamento, a vontade se estabelece e, logicamente, o objetivo se torna concreto. O objetivo ganha concretude através da força do pensamento que desenvolve essa vontade de fazer, de atingir aquele objetivo. Então, nós temos que ter, assim, muito cuidado com os nossos pensamentos, nós temos que cuidar realmente do pensamento com muita cautela, porque nosso pensamento, ele atinge vários patamares e pode entrar em sintonia com algo que não seja benéfico e nem propício para cada um de nós. Ele nos traz ainda outros pontos, onde ele diz o seguinte: sendo a vontade uma força ativa, esta força é multiplicada pelo número de vontades idênticas, como a força muscular é multiplicada pelo número de braços. Então, ele usa aí um axioma que a gente já conhece, que a união faz a força. Aí, no caso, como ele está dando uma explicação, qual o motivo que levou ele a fazer aquela reunião, a unir tantos pensamentos em prol de um objetivo, ele quis dizer que quanto maior quanto mais pensamentos idênticos, quanto mais pensamentos uníssonos, empurrar, movimentar para mais vontades, ela ganhará, os objetivos ganharão muito mais força. Então, quanto mais força unida, quanto mais vontade unida, logicamente, o objetivo será alcançado também com mais força. E ele nos traz o seguinte, que todas as religiões, o objetivo, né, porque ele está tratando aí de uma reunião religiosa, que ele está no centro espírita de Paris, que todas as reuniões religiosas, seja ela qual for o culto, o procedimento, ela é fundamentada na comunhão de pensamento para ganhar força
e para distanciar da atração da matéria, ou seja, para ter um pensamento elevado, um pensamento espiritual. Mas que, infelizmente, muitos pensamentos, às vezes, fogem esse direcionamento e se torna um fator negativo, ou seja, quebra a força dessa vontade. Então, às vezes, por quê? Porque ele, inclusive, fala que o que o mestre nos ensinou, o que o mestre deixou de legado para nós, foi a prática do bem através de quê? Do pensamento, das palavras e das ações. Então, muitas vezes, esse pensamento não é um pensamento que está no bem e faz a discordância, né, do conjunto, e com isso enfraquece um pouco. O Caiba, na sua conceituação, também nos traz essa possibilidade. Allan Kardec está falando aqui sobre a união de força de pensamento num culto religioso. Mas Caiba, ele abre mais o leque e ele fala que esse conjunto de pensamentos, né, essa comunhão de pensamentos, ela pode estar presente em todos os setores religiosos, literários, políticos, e muitas vezes os homens, eles não seguem o mesmo pensamento, ou seja, eles não têm unicidade de pensamento. E hoje nós podemos até ver isso como exemplo, que nós estamos passando por esse momento de dificuldade, né, com a pandemia, e estamos vendo no meio político, no meio econômico, distorções que fogem ao bem comum, que seria o bem comum da sociedade, o bem comum da comunidade, saúde, bem-estar e tudo isso fugindo um pouco. Por quê? Porque nem todos estão congraçados com o mesmo pensamento. Então aí a vontade se enfraquece, tem menos vontade do que poderia ter, a força seria muito maior e às vezes a gente vê distorções, atrasos na realização do que é necessário ser realizado, né? E nós vamos voltar aqui para o texto do Caibar, fazendo uma analogia com esse texto de Allan Kardec, onde o Caibar nos traz o seguinte: apesar dessas distorções que há, né, ele diz o seguinte: mas o homem verdadeiramente religioso, discípulo de Jesus, deve comungar em pensamento com o seu mestre. Então, nós devemos, para que nós tenhamos um pensamento correlato, um pensamento único, nós devemos seguir o pensamento do mestre. E ele diz isso: e por isso o Nazareno assim se expressou. Ele faz um resumo dos textos de Mateus e do texto de Mateus e dos textos de João. Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Tomai o meu jugo e o meu fardo. Sede um comigo, assim como eu sou um com o Pai Celestial. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só por mim ireis ao Pai. Então, nesse texto de Mateus, onde ele fala do jugo suave e do fardo leve, é porque na antiguidade, né, usava-se um instrumento que é o jugo, que atrelava dois bois para puxar uma carga pesada,
né? Uma carga no carro de boi, e era realmente uma madeira muito pesada. Mas Jesus diz que o jugo dele é leve, não é pesado como esse jugo material, porque é um jugo espiritual. Então, se nós nos atrelarmos aos ensinamentos de Jesus, à palavra de Jesus, ao evangelho de Jesus, nós vamos ter um jugo leve, um jugo suave e um fardo leve. Porque diante dos sofrimentos que tenhamos, diante das situações que passemos, se nós estivermos fundamentados nos ensinos do Cristo, na doutrina cristã, com certeza nós passaremos. Deixamos de sofrer? Não, mas vamos aguentar esse sofrimento e vamos passar esse sofrimento de maneira mais leve. Por quê? Porque temos a fé para nos fundamentar. Temos a fé no Cristo, temos a fé na palavra e nos ensinamentos do Cristo. Então, esse jugo se torna leve. E a unicidade que o texto de João fala entre Jesus e o Pai Celestial é a unicidade que nós vamos precisar para a nossa ascendência a um plano mais ditoso. Então, nós precisamos estar unidos a Cristo, porque Cristo está unido ao Pai. E com isso, nós poderemos alcançar a nossa ascendência espiritual. E Caibá traz mais texto para nós, com algumas citações, e ele diz assim: se comungarmos em pensamento com Jesus, estamos na caridade. Para que comunguemos com os homens em pensamento, é preciso que os homens comunguem em pensamento com Cristo, porque uma andorinha só não faz verão. Então, se nós comungarmos isoladamente, não teremos a força necessária. Ou seja, nesse momento de transição planetária, é preciso que cada um de nós façamos a nossa parte. Ou seja, cada um de nós comunguemos, cada um de nós façamos a comunhão de pensamento com o Cristo. Ou seja, não só estudar, não só ler, não só orar, mas também praticar, colocar em ação todos os ensinamentos que o Cristo já há 2000 anos vem nos orientando e vem nos ensinando. Só em Jesus, ele volta a dizer, só em Jesus encontramos a força para domar as nossas paixões. Só ele tem a verdade que esclarece a vida, que alimenta. Só nele vemos o caminho que nos conduz a Deus. Então, essa é a unicidade, né, que João fala. E para comungar em pensamento com Jesus, é preciso estudar seus ensinamentos e pôr em prática as suas ordenações. A humildade, o estudo, o trabalho, o raciocínio, a boa vontade, a prece, todos são elementos indispensáveis para que nós possamos fazer essa conexão com Cristo e sermos realmente humildes, nos tornarmos humildes, mansos e puros de coração, porque só assim alcançaremos a plenitude e podemos vislumbrar a vida eterna. Muita paz. Vamos dar início ao nosso atendimento espiritual.
e vamos nos colocar de forma receptiva, confortável. Podemos fechar os olhos para não nos distrairmos e vamos mentalizar e absorver os fluidos positivos e benéficos deste momento. Vamos manter a respiração serena, tranquila, e vamos elevar nosso pensamento a Deus, Senhor da vida e da misericórdia. Entremos em sintonia com o nosso amado Mestre, com os nossos anjos guardiões, com os mentores das nossas casas e agradeçamos este momento de luz. E neste momento, sintamos descer sobre todos nós fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio dos nossos corpos físicos, mentais e espirituais. Que os bons espíritos que nos cercam possam ajudar-nos nos momentos de dificuldade. Que tenhamos fé e força necessárias para caminharmos sempre no sentido do bem, do amor e da caridade. Cura, Senhor, aos nossos males físicos e da alma, conforme a nossa necessidade. Que os nossos amigos espirituais possam visitar todos os lares e ambientes de trabalho, levando paz e luz a todos. Que os bons fluidos envolvam a cada um de nós, a nossos familiares, amigos, vizinhos, enfim, à humanidade e ao nosso planeta Terra. Que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós, e que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme, hoje e sempre. Que assim seja.